Você pode usar as cores certas e ainda assim deixar a luz completamente sem vida. O erro é tentar pintar a luz diretamente no objeto. Aqui eu vou construir a luz desde o ambiente até chegar à pera. E aqui eu vou fazer exatamente o que muita gente faz: usar o fundo preto, objeto amarelo, branco no meio e muito esfumado. E hoje eu vou te mostrar o porquê. Eu sou a Cris Fonseca e aqui eu te ensino luz no pastel seco de verdade. Antes de chegar na pera, eu preciso construir um ambiente para a luz acontecer. A luz não aparece isolada, ela recebe e devolve as cores que estão ao redor. Por isso, o fundo não é uma cor única. Esses são os esfumadores, o esfuminho, e aí tem o esfuminho maior e um bem fininho. Para que eu uso de cada um? O menorzinho para áreas menores, quando você quer esfumar áreas que permite essa pontinha fina. O dedo, por exemplo, pega uma área maior. Eu gosto muito de esfumar com o dedo. Você pode perceber porque nos vídeos minhas mãos estão sempre sujas. O jeito correto de esfumar, exatamente movimentos circulares, vai e vem com leveza. Esfumador, um maior, que pega uma área mais de fundo, jeito certo, movimento circular sem arrastar totalmente o pó do papel. Pode ser assim, ou assim, desde que seja com leveza. E um mais fino para que você faça áreas menores. O mesmo processo. Também pode usar no fundo, mas eu prefiro usar ele para áreas menores. Também no fundo e o médio, que você pode estar usando na fruta se quiser, ou o dedo. Mas espera aí, por que eu estou colocando violeta se a pera é amarela? Porque eu não estou escolhendo as cores pensando na pera. Estou pensando nas relações de cor que vão fazer a luz aparecer. O violeta é complementar aos amarelos da pera. Ele cria oposição de temperatura e cor que ajuda o amarelo a ganhar intensidade. E a partir daí, eu começo a construir a luz em cima dessas relações. Eu não coloco uma faixa branca aqui e digo, ó, a luz apareceu. Na verdade, eu vou construindo essa luminosidade com as diferenças de temperaturas. Os alaranjados trazem calor, os amarelos trazem luminosidade. E o restante conversa com os próprios tons da pera. Trabalho em camadas e cada camada modifica a leitura da camada anterior. E mesclo entre lápis e giz pastel seco. Veja que eu não estou usando paleta. As cores são misturadas direto no papel, o que dá uma mistura óptica. É da relação entre as cores que a luz começa a aparecer. E se você acredita que a luz nasce dessa construção das relações entre as cores, já deixe o seu like. Assim eu sei que estamos olhando para a mesma direção. Aqui eu não uso o amarelo para clarear a pera. Eu crio luminosidade através das camadas. São essas relações entre elas que me interessam. E veja que eu deixo a textura do pastel seco aparecer, tanto do lápis quanto do giz bastão. Ao contrário do que muita gente pensa, pastel seco não é apenas um esfumado. Ele também deixa os pigmentos e as texturas do giz pastel no papel. E aqui, nos pontos de brilho, de maior luminosidade da pera, eu não uso branco, eu uso um tom de amarelo bem creme. Branco é um giz que eu quase não uso em minhas pinturas. Aqui, as sombras não são pretas, elas recebem as cores do ambiente. Eu uso azuis e violetas. É isso que cria profundidade antes mesmo de eu chegar na luz. A profundidade começa antes da luz. Só depois de trabalhar com os violetas e azuis que eu acrescento um marrom bem escuro para criar uma área de apoio para a pera.
Se eu não construir essa sombra de contato, a pera pode parecer que está flutuando e ela passa a pertencer à superfície. Do lado, as cores que eu usei nesta pintura. Agora, vou fazer exatamente o contrário. Quero que você observe o que acontece quando eu tento pintar olhando apenas as cores do objeto. Aqui, eu começo com um fundo preto, sem construir as relações de cores do ambiente. E esse é um erro que muita gente comete, achar que o fundo tem apenas uma única cor. O problema não é o preto, é criar um fundo sem variação de temperatura. E para piorar, eu vou esfumar bastante, deixando a superfície bem uniforme, até o ponto de tirar o giz pastel do papel. Esfumar tudo não fazem as cores se encontrarem. E quando eu faço isso, toda a superfície desaparece. Se houvesse misturas de cor aí, teriam todas se tornado uniforme. Tudo se perderia. As texturas todas desapareceriam. Esfumar não é o problema. Esfumar com força é o problema. Esfumar tudo é o problema. Agora eu vou colocar o amarelo e o laranja na parte externa da pera, porque é isso que eu sei que uma pera tem. E é aí o erro que você pode estar cometendo, olhando para o objeto. Depois coloco um branco no centro para representar a luz. No caso, estou usando até um giz acinzentado, porque eu não tenho branco. Parece lógico, né? Construir a pintura através do objeto e não da luz sobre ele. Percebe a diferença? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Olha o que aconteceu. Eu tenho amarelo, branco e preto e ainda estou definindo bordas. Tenho todas as cores que representam a pera. Mas onde está a luz? A pera ficou plana porque eu tentei colocar a luz diretamente no objeto, em vez de construir as relações que faz a luz aparecer. E para fazer a sombra projetada, eu vou fazer uma escolha muito comum. E talvez você também pode estar fazendo isso, usar apenas um cinza. Ou seja, a sombra tem que ser mais escura. Então eu vou lá e escolho uma cor neutra. E saio preenchendo. O problema é que essa sombra não está conversando com nenhuma cor ao redor. Ela ficou escura, mas não ganhou temperatura, profundidade e atmosfera. Do outro lado, eu também precisava de uma sombra escura, mas comecei construindo com azuis e violetas. Só depois aprofundei algumas áreas. A sombra não é apenas uma área onde falta luz. Ela também participa do ambiente. Grave isso. Escurecer não é o mesmo que construir uma sombra. Agora, olhe para as duas peras. As duas têm luz. As duas têm sombras. As duas têm amarelos. Mas só uma delas cria relações entre as cores. Porque luz não é uma cor que eu coloco. É uma relação que eu construo. Por isso, quando eu pinto, eu não escolho uma cor simplesmente porque aquela cor existe no objeto. Eu escolho as cores pelas relações que vão fazer a luz aparecer. Agora eu quero saber o que você percebeu olhando para as duas peras. Qual a diferença que chamou mais a sua atenção? Me conta, eu quero muito saber. Se você quer aprender pastel seco entendendo não apenas quais as cores usar, mas por que elas funcionam juntas, se inscreva no canal. Aqui eu estudo luz, profundidade, atmosfera. Eu sou a Cris Fonseca e te espero no próximo vídeo.